E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um conceito que é muito importante para a gente estudar funções e que tem bastante utilidade não só na matemática, mas também na física e em outras ciências também. A gente viu no vídeo passado que quando a gente quer calcular o cosseno de uma subtração de arcos ou ângulos, a gente precisa fazer cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. A demonstração dessa fórmula está no vídeo anterior, então se você perdeu, depois dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar por que dá essa expressão. E o passo natural seria agora a gente demonstrar como que a gente calcula o cosseno de uma soma de arcos, ou seja, o cosseno de A mais B. E no fim das contas, a fórmula vai ser muito parecida, mas para fazer essa demonstração, a gente precisa de um conceito que muitas vezes acaba passando batido, principalmente no ensino básico, que é o conceito de simetria de funções. Simetria de funções. Acho que nessa altura a gente já está acostumado com o conceito de um número ser par ou ímpar. O número par é todo aquele que, quando a gente divide por 2, a gente tem um resultado exato, não sobra nada. Grosso modo, bem superficialmente. Se você é um matemático e está vendo esse vídeo, estou só falando o superficial, me deixa. Mas enfim, se você for um matemático, você pode complementar essa informação, inclusive nos comentários você será muito bem-vindo. Ou muito bem-vinda. No caso das funções, a gente também pode definir funções como sendo pares ou ímpares, mas a definição é um pouco diferente. Funciona da seguinte maneira. Uma função é par, se para todo valor que a gente tiver de x, o f de x vai ser igual ao f de menos x. Para qualquer x pertencente ao domínio dessa função. Se o domínio da função for os números reais, por exemplo, para todo x real, f de x tem que ser igual a f de menos x. Isso é o que define uma função par. E uma função é ímpar, se para qualquer valor de x no domínio dessa função, o f de x for igual a menos o f de menos x, ou seja, um vai ser exatamente o oposto do outro. Também para qualquer x pertencente ao domínio dessa função. A definição é essa, não vai muito além disso. Existem propriedades que são muito importantes dessa simetria de funções. A gente não vai entrar em tantos detalhes aqui, mas uma das propriedades é, por exemplo, que uma multiplicação de duas funções pares vai dar uma função par, uma multiplicação de duas funções ímpares vai dar uma função par também, e uma multiplicação de uma função par com uma função ímpar vai dar uma função ímpar. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. Agora a gente vai visualizar como que acontece, o que é na prática, quando a gente olha um gráfico de uma função, como que a gente sabe se a função ela é par ou ímpar. Então eu tenho alguns exemplos de funções aqui que acabam sendo bastante úteis. A primeira função que a gente tem aqui é uma velha conhecida nossa, uma das funções mais úteis em todo lugar que vocês imaginarem, que é f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma parábola, no caso a concavidade dela para cima. E repara que todos os valores que estão aqui para a direita da origem, eles são exatamente os mesmos valores que estão para a esquerda. A função ela é espelhada, perfeitamente espelhada. Então, se a gente pegar, por exemplo, quanto vale o f de 1, aqui o gráfico ele dá um valor um pouco aproximado, mas a gente sabe que 1 ao quadrado, eu vou escrever aqui embaixo, o f de 1, por exemplo, então, exemplo, o f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. E o f de menos 1 é igual ao quadrado de menos 1, que é menos 1 vezes menos 1, que é 1 também positivo.
Então, ó, o f de 1 é igual ao f de menos 1. Isso acontece para todo valor de x que a gente escolher aqui no nosso domínio. Então, essa função é uma função par. Agora, se a gente tem essa outra função aqui, que é f de x igual a x ao cubo, repara que ela tem uma certa simetria também, só que todos os valores que estão para a direita, eles são opostos aos valores que estão para a esquerda. Então, se a gente pegar aqui, né, vou pegar de novo, x igual a 1, para ver o que acontece. Ó, x igual a 1, f de 1, é igual a 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Agora, o f de menos 1 é menos 1 ao cubo, e aqui a gente tem que tomar cuidado. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, isso aqui é menos 1. Então, a gente conclui que o f de 1, nesse caso aqui, é igual a menos o f de menos 1. Isso acontece para qualquer valor de x também que a gente pegar no nosso domínio. Então, a função f de x igual a x ao cubo é uma função ímpar. E se você está achando que esse nome, função par, função ímpar, tem a ver com esse expoente aqui, você está mais ou menos correto. A origem desses nomes, função par e função ímpar, tem a ver com essas funções polinomiais. Aqui o expoente ser par gera uma função par, o expoente ser ímpar gera uma função ímpar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque há exceções e a gente não pode olhar só para o expoente. Daqui a pouco vocês vão ver um exemplo em que um expoente é par e a função não é nem par e nem ímpar. Então, tomem cuidado. Né? Não se confundam com o nome da função. Função par é uma coisa, número par é outra coisa. Aqui a gente tem dois exemplos de funções trigonométricas. E no estudo de funções trigonométricas, é muito importante a gente saber da simetria das funções, porque isso pode evitar que a gente faça mais contas do que o necessário. Faz com que algumas contas se anulem, algumas operações ali sejam muito mais simples de serem feitas. Então, aqui na esquerda, essa função que está no gráfico é f de x igual a seno de x. Né, tem a característica aqui do nosso seno, se anula no zero e nos múltiplos de π. Então, aqui mais ou menos no 3,14 ela se anula, depois no 6,28, etc. Mas observa que no gráfico, ela é uma função ímpar. A gente consegue ver claramente que ela é uma função ímpar, porque se aqui, né, entre 1 e 2, aqui no π sobre 2, ela tem um valor máximo, no menos π sobre 2, ela tem um valor mínimo. Mas o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, a gente observa que o seno de x é igual a menos o seno de menos x, para qualquer valor de x. A gente consegue observar isso aqui nesse gráfico. Então, a gente diz que a função seno é uma função ímpar. A função cosseno, por outro lado, ela é diferente, porque se a gente olha aqui nesse gráfico, tudo o que acontece para a direita está perfeitamente espelhado ao que acontece para a esquerda. Né? Não precisou girar 180 graus, não precisou inverter nada. Então, aqui ó, no π, mais ou menos, ela assume um valor mínimo, e no menos π também. Então, esse aqui é o f de x igual a cosseno de x. A gente vê que o cosseno de x é exatamente a mesma coisa que o cosseno de menos x. E por isso a gente fala que a função cosseno é uma função par. E é essa função especificamente que a gente vai usar no próximo vídeo, essa propriedade dela, para demonstrar como que a gente chega na fórmula do cosseno de uma soma de arcos. Então, é essa propriedade aqui que a gente vai usar. E agora um último exemplo. Essa função aqui que está no gráfico é f de x igual a x menos 1
elevado ao quadrado. Se você não é familiarizado ainda com como que os parâmetros de uma função são traduzidos num gráfico, quando a gente coloca um x menos 1 aqui no nosso argumento da função quadrática, na prática o que a gente está fazendo é deslocar toda a função uma casa para a direita. E quando a gente olha para a função, a gente às vezes pode ter o ímpeto, a vontade de falar que é uma função par, porque ela forma uma parábola, é muito parecido com x ao quadrado. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Para falar da simetria de uma função, a gente sempre tem que levar em consideração o eixo x e o eixo y, com a origem no lugar de sempre. A gente deslocou apenas a função, a gente não deslocou os eixos aqui desse gráfico. Então, se a gente olha a partir do eixo o que está para a esquerda, isso aqui não é espelhado em relação ao que está para a direita. São coisas muito diferentes. E uma maneira algébrica da gente verificar isso é o seguinte. Vamos ver quanto que dá o f de 1. Colocando o x igual a 1 aqui, fica 1 menos 1 ao quadrado. Mas 1 menos 1 é 0. 0 ao quadrado é 0. E o f de menos 1? O f de menos 1 é menos 1 menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Então, aqui nesse caso, não dá nem para a gente falar que é exatamente o oposto e não dá nem para falar que é a mesma imagem. Então, essa função ela não é par nem ímpar. Não é par nem ímpar. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado com esses nomes. A gente fala função par, e se a gente só olhar para o expoente, a gente pode se enganar. E na matemática, os pequenos enganos às vezes podem custar muito caro. Espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês esse vídeo. No próximo, a gente vai usar essa propriedade da paridade da função cosseno para demonstrar mais uma fórmula sobre como calcular o cosseno de uma soma de arcos. Então, até a próxima.